Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Sim RS, um podcast do Sim Empresas. E hoje estamos junto aqui conosco Jean Kunzler, sócio proprietário e fundador da Infra Digital. E aí, Jean, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui participando e trocando uma ideia aí com a gente para ver o que a gente pode contribuir aí com tudo. Hoje, e aí, o Jean já é um amigo de longa data. Conheço o Jean pelo menos aí uns 15, 16 anos já na área de telecom. E, Jean, mas conta aí pro pessoal quem é o Jean antes do profissional aí, como se tornou essa pessoa e como chegou na Infra Digital. Show. Então, eu trabalho com telecom desde os 16 anos, vamos dizer assim, né? Comecei a trabalhar com um tio meu no tempo de estatal ainda, que era a CRT, fazia projeto em AutoCAD, no Nanquim, finalzinho do Nanquim, a migração ali. E, cara, foi assim durante acho que uns 5, 6 anos, talvez mais. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar em Blumenau, na antiga GVT. Fui trabalhar no Sensup lá, que era uma área de projeto também, né? Sempre foi dessa área. E aí, um belo dia, apareceu uma vaga, teve essa oportunidade de trabalhar com equipamento para fazer a parte de infraestrutura. Aí entrei pro ramo técnico, vamos dizer assim, e aí foi, né? Aí depois entrei pro ramo de provedores, onde a gente se conheceu lá em Rio Pardo, ainda trocando equipamento lá, isso faz muito tempo. E aí foi onde a gente se conheceu, e daí pra frente foi, que nem eu costumo brincar, daí pra frente foi só pra trás. Hoje não, mas bacana. Pior que eu conheci o Jean em Rio Pardo. Isso, foi lá em Rio Rio Pardo. Pardo, aqui no nosso centro do estado aqui, perto de Santa Cruz. E foi, o Jean trabalhava num provedor local na época ali, e eu já trabalhava na BR, na Compuline. Lá era Compuline ainda. Era Compuline, depois veio a BR Fibra e depois BR Digital. Mas e aí, Jean? E conta pra nós, e a Infra Digital, o que é a Infra Digital? Então, por último, a gente bem sabe, eu estava trabalhando na BR Digital, né? Então acabou que eu sempre tive esse vim de provedor, né? Desde que houve essa migração de carreira, aí eu passei para o ramo de provedores. E eu sempre tinha um contato com alguém fora do... Mesmo trabalhando com TI lá na BR Digital, que era o meu foco, TI, segurança digital, sempre tinha esse viés, né? De, me dá uma mão aqui. Inclusive, né, a gente teve uma parceria legal e continua tendo. Aí um belo dia eu disse, cara, tá na hora de enfiar a cara, de ver o que dá. A gente tá aí, a gente começou em fevereiro do ano passado, né? Um ano fechando agora? Faz um ano já. E aí, como Infra Digital. E aí agora estamos aí, né, com toda a parte de ramo de serviço de consultoria em redes, né, a parte de segurança, né, segurança digital principalmente, né? E também a parte de monitoramento, né? Esse é um serviço novo que a gente está fazendo agora. A gente faz toda a parte de monitoramento de ativos e também monitoramento na parte de segurança digital, né? Para quem não sabe, contar ali um segredinho, o Jean, na verdade, ele é o arquiteto da rede da SIM, tá? O Jean trabalhava num outro provedor, na INB Telecom. E a INB, que era então do Ivan. O Ivan, ele foi também um dos fundadores da SIM Digital. E o Ivan, quando estava ali presente, na parte da sociedade ali, entrou o Jean. Foi onde nos aproximamos mais. O Jean veio e fez a parte de arquitetura da nossa rede lógica. Então desenhou e aí veio melhorando. A gente tem hoje profissionais dentro da SIM trabalhando, mas o Jean nunca deixou de ser o nosso consultor e nós trabalhamos até hoje da forma que o Jean desenhou. Né? O Jean, na época, que trabalhava para a INB. Então, a gente tem plena confiança no trabalho da Infra Digital e no profissional que tu és, Jean, né? Isso não é mentira, quem nos conhece sabe disso. Eu acho que o Jean hoje também já trabalha para, se não todas, quase todas as SIMs, né? Sim, que tem duas que eu não atuo hoje. Que diretamente, né? Isso. A parte nossa de nuvem, né? Nossos servidores também faz parte da Infra Digital. Exatamente. Então a gente sabe da qualidade do profissional que é.
Jean, olha só. Quantos produtos, assim, a Infradigital hoje possui? Quantos produtos? A gente pode contar 6 produtos. 6 produtos hoje. Né? A gente pode trabalhar com a parte de monitoramento. Nós temos 2 segmentos dentro do... Que nem eu costumo dizer que é o NOC e o Broker, né? Que são 2 serviços diferentes. O NOC a gente monitora a parte de ativos, então a gente faz monitoramento ativo desses equipamentos ou de clientes, né? Então, a gente, inclusive, é uma das coisas que a gente está conversando aí para a gente ter essa parte de monitoramento proativo dos clientes, né? Então, a gente faz isso também. E a gente vende um serviço que ele é um complemento do NOC, que a gente chama ele de broker, né? Que ele é uma solução de inteligência em cima do NOC. Vamos supor, né? Eu sei, eu vou jogar um pouco contra a casa, que nem diz o outro, mas a gente contrata assim empresas para fazer o circuito principal de internet e junto o cliente contrata qualquer outra empresa de telecom, né, para fazer o link de backup. Ou até mesmo assim, a empresa pode contratar, né? Então, pode acontecer, a gente monitora os 2 circuitos. Né? E com o broker, eu faço a interação com a outra operadora. Então, por exemplo, assim Digital entrega para mim o circuito e diz, esse cliente aqui ele vai ser um cliente proativo 100%. Aí eu cuido da outra operadora também, eu abro o chamado com a outra operadora, eu cobro SLA, eu cobro qualidade, tudo em cima do broker junto com o NOC. Né? Então a gente faz uma casadinha. Depois desses 2 produtos, nós temos o SOC, né, que é a parte de segurança, onde a gente trabalha com a parte de segurança, a intrusão. Né? Não seria aquele ataque de volumetria, vamos supor assim, mas a gente trabalha com a parte de intrusão. Então a gente cuida do firewall, a gente cuida dos sistemas de endpoint, que é o antivírus que tu instala no teu computador. Né? Então toda essa parte de gestão de segurança a gente faz. Tentativa de acesso, falhas e sites. Né? Nós temos algumas ferramentas que fazem varredura na internet para validar se tem... como é que eu posso dizer? Se tem menções negativas à tua marca. Né? Então a gente consegue fazer isso via sistema. Né? Então, por exemplo, o negativo que eu falo vamos supor uma fake news aí que vazou, que a Sim Digital vazou os dados lá dos clientes, por exemplo. A gente consegue fazer essa validação e ver se isso é verídico ou não, né? Então, tudo via sistema. Uhum. Depois disso, a gente tem a parte de SD-WAN, que inclusive tu comentaste já no outro podcast, né? A gente trabalha muito forte com SD-WAN, juntamente com os firewalls de nova geração, né? A gente tem N fabricantes. Depois a parte de engenharia de redes e suporte, né? Que completa o nosso leque aí de 6 serviços principais da Infradigital. Jean, me diz uma coisa, e qual que tá sendo, ou não sei se se vocês estão trabalhando assim, estão ramificando, ou tá potencializando um negócio mais que o outro, mas qual que é o teu carro-chefe hoje? Que tu diz assim, esse aqui hoje é o meu produto que mais está consolidado, já consolidado, né? Até porque eu sei que a parte de segurança é uma coisa que tu tem uma expertise muito grande, né? Não sei, não imagino seja ela, mas e aí, fala para nós um pouquinho disso. Então, o produto mais consolidado da Infradigital hoje, com certeza, é o serviço de suporte. Tá? Então, o suporte N3 e N4 é o que a gente mais comercializa hoje. A parte de segurança está sendo muito voltada para uma das empresas do grupo, que é a parte da BR Digital ali, que a gente fecha muito negócio em cima dele, mas está tendo essa virada de chave para o ramo corporativo. Né? Então, o nosso foco há um ano atrás era principalmente os ISPs e provedores, né? Hoje a gente já está meio que virando o nosso leque para cima do ramo corporativo, que é onde pega essa parte de segurança aí. As empresas hoje, elas requerem focar mais no seu negócio, né? Sim. Focar mais no seu negócio e achar esse profissional, essa empresa que possa, de confiança, com capacidade, né? E que possa entregar essa infraestrutura interna, inclusive a administração dos links. Pegar aquela parte do broker que você falou ali, né? Nós, assim, empresas, a gente, tu bem sabe disso, mas a gente, para ficar claro, a gente entrega hoje o circuito ele o circuito ele fecha hoje, né?
simples hoje, de uma entrega só, a gente entrega ele protegido se o cliente quiser, por outra abordagem, faz a subcontratação de uma outra empresa, também entrega todo esse portfólio. Hoje já temos dezenas de casos desses. E também somos utilizados por outras operadoras, né? Que é como a via alternativa ou principal, enfim, pela qualidade do nosso serviço. Então é muito normal isso aí acontecer, né? Esse envolvimento entre as empresas e sim, contar de que nós indicamos as empresas corretas para os nossos clientes a elas terem e vocês também nos indicam como confiança do nosso produto, né? Exatamente. A gente tem esse veio de troca de informação, não é de informação, mas troca de serviço, né? Entre as operadoras hoje é muito comum, né? Então a gente tem muitas situações onde o link principal é sim digital, a outra empresa está junto, às vezes inverte, né? Então isso acontece bastante, né? E com o broker fica muito mais fácil, né? Porque quando a gente está dentro da operação, o caminho fica mais curto. Então, quando tu tem um serviço premium desses que tu oferece ao teu cliente, assim como a Sim Digital oferece, o caminho é encurtado, né? Para um problema, para uma implantação, para uma resolução, alguma coisa do gênero, é muito mais fácil. Né? Mais fácil de nós conseguirmos consolidar e montar um projeto especial, né? Exatamente. Trabalhando em 4 mãos ali, né? A mão do consultor direto, dessa assessoria direto e junto com a operadora, né? Porque essa é a grande dificuldade das empresas hoje, né? Sim. Cair numa TL e vai falar com quem? Qual é o projeto que vai ser montado? Cai numa fábrica de gesso, que nem eu costumo brincar, né? Eu sou cheio de jargões, o Felipe já me conhece e sabe que eu sou cheio de jargões para essas situações e quando tu cai numa empresa muito grande, tu perde-se o tato com o cliente, né? E uma das coisas que a Infradigital tem, assim como a Sim Digital, a gente existe o pacote de prateleira, a gente tem os produtos de prateleira, mas nada impede que a gente possa fazer alguma coisa diferente para atender uma demanda que o cliente precisa. Personalizar. Exatamente. Uhum. Então a gente pode personalizar. Tem o default, que a gente chama que é o básico, né? E depois tem toda a parte de personalização que a gente consegue entregar, assim como assim consegue fazer também. Hoje, eu tenho uma coisa que é um dos assuntos que eu já comentei com outro colega de área aí também, mas é IA, né? O que vai ser essa IA daqui para frente, né? Vendo que tu também tem todo esse portfólio olhando de monitoramento, parte de experiência em segurança, data centers, nós entramos de novo num novo boom, né, do mercado de data centers, né? E qual que é a tua visão, a visão da Infradigital em relação ao que vai ocorrer com a IA daqui para frente e o quanto tu consegue utilizar, né, te beneficiar dentro da infra com os produtos de IA hoje? A IA, ela é um tema polêmico, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma visão que a IA, hoje, ela está funcionando bonitinho, mas ela não é sustentável. Por que ela não é sustentável? Tu deve estar por dentro que a gente está vivendo uma crise de chips. Nós não temos chips, não existe chip de memória, não existe chip de placa de vídeo. Por quê? Porque há um ano atrás, o mercado voltou para fabricar equipamento para suprir a demanda de IA e esqueceu do resto. Então, tu vai comprar um pente de memória hoje, é um absurdo de caro, né? Por causa disso. Né? Então, isso é que eu enxergo a curto e médio prazo. Mas, voltando à pergunta, o que eu faço com IA hoje? O nosso ambiente de detecção à intrusão na parte de segurança, ele é 100% voltado para IA. Por que a gente usa a IA? É humanamente impossível tu conseguir acompanhar uma operação, vamos supor, uma empresa que tenha 1.000, 2.000 colaboradores conectados, a quantidade de ações que tem de um sistema comum funcionar e analisar isso tudo. Né? Então, o nosso sistema de segurança digital, ele utiliza uma IA que faz essa correlação. Ela faz a correlação entre o CIEM, o SOAR, toda a parte de detecção de intrusão. Ele faz a análise e roda um playbook que a gente determinou, e em cima desse playbook ele te dá uma ação. Né? Então, ele gera um alerta, dentro desse alerta ele já diz, tá acontecendo, vamos supor, né? O Felipe chegou na SIM para trabalhar, foi lá, digitou a senha dele, errou.
E por isso ele fez umas 5 vezes. Digitou a senha para logar no computador errado. Isso já dispara um alerta lá no nosso sistema de monitoramento. Lá ele diz assim, o Felipe Lucas, ele está tentando acessar da máquina tal, a origem do teu computador, ele pode ter esquecido a senha. Verifique, veja se é verdade. Né? Isso em tempo real. Né? Então a gente consegue ter essa visão, porque se bater, troca de senha mesmo, corporações grandes têm política de troca de senha por período. Né? 60 dias, 90 dias. Tu imagina, cada 90 dias, 2.000 pessoas trocar a senha. O sistema fica louco, né? E o analista que está analisando, sem uma IA não tem como fazer. Então, hoje a nossa IA ela é basicamente para a área de segurança. A gente tem alguns outros projetos, a gente acompanha alguns outros projetos, né? Meio que de longe, mas a gente não vê tanta necessidade para operação, basicamente, do dia a dia, assim, né? Mas é para essa detecção e identificação de alertas. Isso que a gente trabalha hoje. Hoje na SIM a gente utiliza também monitoramento, né? Monitoramento ali, que nem tu falaste. Mas o que é mais interessante é que a gente tem uma parte que é atendimento. Aí o cara vai dizer, tá, mas tu tá falando, tu vem aqui na frente do microfone e fala que o teu atendimento é humanizado. Sim, só que também uma coisa que ninguém leva em consideração é que nós temos uma parte das pessoas que não querem falar com pessoas. Eu sou um. Olha aí, não gosto. Entendeu? Não, eu recebi uma eu brinquei com um colega, se ele ver, ele vai se lembrar. Eu recebi uma referência de um link para entregar para uma fonoaudióloga. Ela não quis falar por telefone. WhatsApp. Só por mensagem, né? Isso foi a comunicação que eu entendi. Eu falei, bom, se ela, que trata da fala, não quis falar, né? Como que não vai? Então nós temos o produto do atendimento que sim, tu pode ser 100% atendido pela IA, né? Desde a contratação, a abertura de um chamado de suporte. Boleto. Né? Boleto isso, automático. E como tem aquele eu quero falar com alguém, vai falar com alguém. Mas a gente deixa sempre as pessoas no segundo nível, né? De stand-by, para quê? Para aquela pessoa que realmente deseja falar com uma pessoa. Né? Para não tirar essa essência do serviço de conversar. Assim como nós temos 3 lojas, né, de atendimento, uma recepção no nosso prédio principal, loja Nova Santa Rita, loja aqui em Canoas, e aí as pessoas vão lá, sim, as mesmas de sempre, né, vão lá acabando de pegar um boleto, conversar com o atendente, enfim. Mas a IA, ela também nos ajuda nessa parte do atendimento, mas por exclusivamente das pessoas que não querem falar com pessoas. Sim. Né, que existe ainda bastante, né. Mas bacana. E eu penso que tem que ter também, porque tem que ter os dois, as duas opções. Né? Por exemplo, ainda ontem eu tirei o boleto, porque eu tenho internet da minha mãe aqui em Canoas com assim. Não sei, acho que perdi o boleto, enfim. Chamei no bot ali, deu 3 comandinhos e tava na mão. Né? Aí, às vezes, a gente sabe, né, que é humanamente impossível tu conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo. Né? Se tem uma enxurrada, outro caso de boleto, né? Chega nas datas de vencimento, deve lotar as asuras, vamos dizer assim, né? Sim, sempre. Então tem que ter eu quero e eu posso fazer via automação. Cara, faz via automação. É maravilhoso, é rápido. Né? Boleto, N boletos a gente pode tirar. O chamado mesmo, já abri chamado já pelo bot ali, foi rapidinho, abriu de boa, então... Mas para que isso funcione bem também, por mais que toda a dificuldade que a IA ainda vai sentir para frente, né, que a gente nota aí, que os desenvolvedores, esses crescimentos, essas construções de data centers aí, que ela tem um processamento alto, né? Sim. Mais do que isso, a gente estava comentando também num outro episódio que foi a latência. A latência é muito mais do que banda, né? Sim. Vai ser. Por quê? Porque o que é a IA, né? A comunicação instantânea. Então, muito mais do que banda, né, vender 500, 1000 mega, muito mais do que isso, é o tempo de resposta, é o que vai valer. Sim. Né? Hoje a gente, graças a Deus, aí tem uma das melhores latências que existe no mercado, né? Não tenho reclamação alguma, né, por conta de latência, sabe o produto que a gente tem. E até agora atendendo super bem essa demanda. Mas vem vindo aí, né, uma galera falando de
de evolução ainda da IA, né? Sim. Então, preocupa que é para baixar. Eu não sei nem o nome do parâmetro hoje, que é para abaixo de milissegundo que estão falando, né? Mas e o que tu acha? Ainda vamos ter um tempo? Essa consolidação da IA ainda vai prolongar por alguns anos aí? Ou tu acha que, assim como ela agilizou muita coisa rapidamente, a gente vai ter que estar se preparando para mudança de tecnologia? Assim, eu enxergo a IA como uma evolução meio que natural, vamos dizer assim, né? Porque hoje, se tu perguntar para qualquer pessoa o que é ChatGPT, a pessoa sabe o que é. Uhum. Alguém, por mais humilde e mais leiga que ela seja, ela já usou o ChatGPT para alguma coisa. Né? Hoje, o próprio Google, tu entra no Google, tu digita alguma coisa, o Gemini já aparece na pesquisa. What? WhatsApp pergunta. Né? Então, já tá ali. Né? Então, assim, ela tá aí, ela não vai embora. Tá? Talvez ela seja substituída por outras tecnologias, que nem... agora eu tô lendo muito sobre a computação quântica. Quântica. Né? Porque, vamos supor, a gente tá vendo esse movimento de esse tendel de data center e coisa. Cara, isso vai ter consumo de energia, espaço, né? Tamanho, né? Porque a gente precisa de muito espaço. O computador quântico cada vez está diminuindo mais, né? Então a gente vê redução, né? Que nem eu estava falando com outro rapaz esses dias, a gente estava falando que ele tem uma previsão de instalar no data center dele 6 racks para implantação de IA, né? 6 racks cheios até em cima, em média de 10 kVA de consumo cada rack. Né? Aí tu imagina já, a gente tá falando em 60 kVA só em 6 rack. Só para IA. Só para IA. E aí ele me disse, Jean, eu também fui atrás disso para ler sobre essa capacidade computacional, quanto eu precisaria para rodar em um computador quântico. Ele me falou que é um computador de meio rack. Nossa. Né? Com consumo de 1.500 a 2.000 watts, 2 kVA. Então é muito diferente. Mas também serão tratativas de tempo de resposta menores, né? Deverá ser menor. Mas não se sabe ainda quanto tempo ainda leva isso, né? Não, assim, que nem tu falou em latência, né? Eu costumo usar a analogia de uma operação. Né? Um médico, hoje a gente fala em trabalho remoto e tudo mais, eles fazendo cirurgia remotamente e tal. Aquilo ali tu tem que ter uma latência baixíssima. Né? Tu imagina o médico dar um comando, aí o braço vai lá e faz, e ele tem que esperar para ver o que aconteceu, para eles não furam uma veia, alguma coisa do gênero, Sim. Né? Então, eu acho que a IA ela vai ir para esse nicho também, de que nós vamos ter a demanda. Hoje a gente não tem essa demanda por agilidade. A gente tem por quantidade. Daqui a pouco vai diminuir a quantidade e vai aumentar a agilidade. Mas eu não faço ideia de período de transição de um lado para o outro. Eu sei que está acontecendo esse movimento. E agora, mais com essa crise dos chips, aí acelerou o negócio, né? E, Gia, vamos lá. Fala para nós aí, referencia clientes. Clientes que o Jean hoje, do ramo corporativo, hoje telecom, algum que tu atenda, alguém que tu busque, enfim, quem que tu tá buscando? Falaste antes do corporativo também, mas aquele que tenha qual necessidade para procurar infra? Sim. Então, hoje, como eu falei, né, a gente tá indo muito pro ramo de segurança, né? Então, é um ramo que o mercado tem pedido bastante. Né? Para te ter profissionais de segurança hoje dentro da tua estrutura, são profissionais relativamente bem remunerados, né? Porque demanda estudo, tempo, experiência, né? Não adianta tu dizer, eu me formei em tecnologia da informação, fiz 2 especializações, tô pronto. Né? Tu não vira um analista de segurança dessa forma. Eu ainda volto e meia, antes de vir para cá, eu estava falando com o pessoal lá da BR Digital sobre uma dúvida que eu tinha sobre uma outra situação. E o cara vai lá e se consulta. O cara sabe alguma coisa, tem alguma informação, mas tem que, né? E aí a gente está voltando muito para esse ramo do corporativo. Nós temos prospecção agora, para esse mês ainda, vamos dizer fevereiro, talvez março, 2 empresas grandes aqui do nosso estado,
Elas são multinacionais hoje, trabalham. A gente já atende eles por intermédio de outro cliente nosso. A ideia é que nós façamos um trabalho em conjunto, juntamente vendendo todo esse nosso escopo, né, de serviço, com a parte de segurança, a parte de monitoramento. Né. Eles têm muito problema com a parte de monitoramento. Né. A gente já identificou isso, eles têm ciência, a gente já conversou sobre isso. Né. Então, a empresa da Serra, vou entrar muito no bit, no byte ali, mas... né. O ramo corporativo também a gente preza... O ramo de SP, a gente preza pela qualidade. Então, não adianta... Isso é uma coisa que eu tenho para mim, assim, sabe? Pegar um monte de serviço, um monte de cliente e não atender bem. Então, eu prefiro atender bem a Sim Digital, eu prefiro atender bem a própria BR Digital, que é a nossa cliente também. Eu prefiro atender bem as empresas e ir crescendo devagarinho aí, mas a gente tem uma prospecção de crescimento de 20% a 30% do nosso quadro de clientes até o final do ano aí. 2026, então, 20 a 30%? É o que estamos trabalhando. O nosso cenário é bem audacioso, né? Interessante, sim. Bacana. Saio daqui e já vou visitar outro cliente. É isso aí, não podemos parar, né? É isso aí. Oh, bacana, Jean. Jean, me diz uma coisa, e desse cenário ali que tu estava comentando, dessas duas multinacionais, eles têm um problema com o monitoramento, né? Mas olha quanto importante eles também têm aquele que receba a notificação, né? Porque não monitora, mas também não tem aquele que recebe, né? Sim. O quanto que a empresa ela só tem que estar preparada para entregar na mão de uma empresa que nem a Infra Digital o serviço e deixar que ele faça tudo, né? Sim. Esse é o né? cenário ideal, né? Esse é o cenário ideal, né? Eu entro para dentro da casa dele, vamos supor assim, tu me entrega a chave da tua casa, eu boto as pessoas a monitorar, né? A gente só precisa... O único serviço que a Infra Digital não faz hoje é o serviço local, vamos dizer assim. Mas dentro de um projeto é possível. Né? A gente tem que instalar um roteador, tem que instalar um servidor, a gente desloca a equipe para ir fazer, isso não tem problema. É só o alocar a pessoa lá dentro. Por exemplo, uma dessas multinacionais, há um tempo atrás, 2 meses atrás, faltou energia numa das fábricas dele em São Paulo, por volta de 2 horas da manhã. Não tinha ninguém na planta. A planta, como eles estão em horário de verão, vamos dizer assim, que eles chamam, né? Então é só meio turno, é só durante o dia, aí durante a noite não tem operação. Mas chegaram para trabalhar, tinha caldeira parada, tinha máquina parada, máquina que deveria estar funcionando, né? Ou que deveria estar pronta já com canhões a laser já para fazer corte de metal e tudo mais, tudo parado. Por quê? Faltou energia no meio da noite. O ambiente de TI deles não identificou? Não identificou e a filial morreu. Aí até ele esquentar a caldeira, fazer toda a preparação, foi mais de meio-dia parado. Né? Então aí foi uma das situações que a gente identificou um gap e a gente disse, não, a gente pode te ajudar com isso aí. Né? Já estamos em conversação já para logo implantar a parte de monitoramento. E aí a gente faz toda a parte de escalonamento, né? Assim como a gente combina todas as ações. Então, por exemplo, se faltar energia, para quem que eu tenho que ligar? Lá na operação para saber... Joãozinho, faltou energia em São Paulo. Quem é que vai ligar o gerador? O gerador não tinha que ter entrado? Né? Então, isso tudo a gente tem que ter o escalonamento, tem que ter a estrutura de... E nem eu costumo dizer, ela é a estrutura de Nokia, ela são com botõezinhos de next, assim, de próximo, né? Então, a gente tem a estrutura de como fazer, quais são os passos que a gente vai fazer e isso a gente alinha com o cliente. Se ele não quiser fazer, que tenha ciência, né? Porque já foi orientado. Isso é muito importante, né? Imagina chegar de manhã na empresa para trabalhar, não tem energia e tu não sabe. Né? Deixou de estar produzindo, ou até algo automatizado que trabalharia sozinho não está trabalhando. Pega uma rede de supermercado. Uma rede de supermercado. Morre câmera fria. O prejuízo seria incalculável, né? Imagina. O importante do monitoramento, na verdade, hoje todos nós temos, né,
Não só o uso, a ferramenta é a internet, a ferramenta é a comunicação, a ferramenta, ela tá ali para te usar como benefício também, né? Sim. Então tu tem que ter uma empresa que faça esse serviço para ti, esse monitoramento que te auxilie, né? E aí tu consiga focar naquilo que é melhor, que tu é melhor no teu negócio. Exato. Então tem que confiar em empresas assim como a Infra Digital, entregar na mão dessas empresas e que a Infra vai lá, vai cuidar da sua rede interna, monitoramento da sua empresa e confie, claro, né? Contratando a Sim Digital para entregar a internet, que daí vai ficar tudo perfeito. Ô Jean, e aí? Projetos, alguma coisa que tu deixou para contar aqui para nós aí, que tá guardado? Alguma novidade? Algum lançamento que tu queira fazer? Ou por enquanto tá guardado de todo mundo? Não, eu acho que como a gente já falou antes, né? A gente tem essa meta aí de crescimento, né? Obviamente, com isso a gente vai precisar de mão de obra, né? Hoje em dia, a mão de obra, que eu costumo dizer, ele é o bem mais importante que a gente tem, né? A gente busca sempre, né? E como tu falaste no outro podcast, a pessoa só tem que ter vontade, né? Então, a gente tem prospecção. Hoje a nossa sede ela fica em Santo Antônio da Patrulha, né? Nós temos as posições de NOC lá, nós temos... A maioria dos meus analistas trabalham tudo home office, parte de N2, Híbrido N3. ou home mesmo? A parte de análise de rede, engenharia, toda home office. Né? O pessoal do NOC é presencial híbrido, né? A gente faz final de semana, feriado, a gente dá uma flexibilizada, né? Mas a ideia agora com essa parte de segurança que está entrando, que está havendo movimentação, a gente vai abrir mais centros de possibilidades, vamos dizer assim. A gente já está para abrir em Porto Alegre. Ah, isso que eu ia perguntar. As vagas serão para Santo Antônio ou tu tens alguma... Vamos para Porto Alegre. Porto Alegre, E possivelmente São Paulo. São Paulo. Tá, então são essas duas novidades, vamos dizer assim, né? Então a gente, obviamente, como tudo que a gente faz, mesmo a gente tendo um apoio, tendo alguém ajudando a gente precisa ir com calma, então a gente gera demanda, né? Obviamente que se o cliente ligar amanhã a gente vai ter o produto para entregar, mas o crescimento tem que ser feito com calma. Potencial, conforme a demanda também, Exatamente. né? Exatamente. Botar recurso na frente também sai caro, né? Sai bastante caro. Bom, Jean, eu acho que... Eu vou te fazer uma pergunta, levando agora pela nossa parceria, e é um cara que conhece bem o nosso produto, quanto que é importante para uma empresa ter uma conexão que nem a das empresas? Cara, eu acho que é imprescindível, tá? Não é porque a gente é parceiro aí deste negócio, de outros negócios, de outras ideias, né? Mas assim digital, como a gente costuma dizer, a gente preza pela qualidade, assim como eu também faço na Infra. Então a gente está sempre buscando isso. O atendimento ele é presencial, ele é corpo a corpo, né? Que nem a gente costuma brincar, cara, se tu me ligar eu vou te atender. Quantas vezes eu já não te liguei e disse, meu, o pessoal lá tá com a luzinha vermelha lá, precisa dar uma mão. Meu, era coisa de 15 minutos, tinha alguém lá. Ah, é escalonamento, né? Mas isso qualquer um que te ligar vai acontecer dessa forma, né? Então a gente tem isso dentro da Sim, né? A gente tem o grupo como um todo, né? Então a gente tem um aporte enorme, a gente consegue vender um circuito, se eu quiser, que nem a gente costuma brincar lá, se eu quiser entregar um circuito da Sim Digital RS lá em Rococó do Norte, eu consigo entregar. Né? Eu consigo entregar com proteção, com tudo, né? Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, assim como Infra Digital, como assim, a gente tem o aporte e a gente tem as possibilidades. Então, a gente consegue atender o cliente sempre do jeito que ele merece. Isso é importantíssimo, né? Hoje ninguém tem mais tempo para perder, e principalmente com conexão ruim. Exatamente. Né? Isso aí não cabe mais, Não, né? ninguém tolera mais. Tem que ter qualidade, tem que ter agilidade. Se tem problema, tem que resolver rápido. Né? Isso a gente consegue atender, eu acho que assim consegue atender. Todos os negócios que eu fecho, eu sempre tento trazer assim, as empresas são parceiras que eu sei que entregam um serviço bom junto, então não tem por que não andar junto, né? Perfeito, Jean. Jean, me diz uma coisa,
Se alguém quiser contratar a Infradigital, o que ela tem que fazer? Assim, a gente tem o viés de estar sempre nas redes, né? Então a gente tem rede social e tem Instagram, tem o telefone, né? Casualmente o nosso telefone é da Sim Digital, né? Pode entrar em contato com a gente aí pelo 51-2160-6188, por telefone, WhatsApp, né? Ou pelo e-mail comercial@infra.digital. Só infra.digital, não tem .com.br. O que a gente fala, qual que foi o intuito desde que nós começamos esse podcast, né? Foi todas as empresas, todos os clientes, parceiros, e ganhar essa voz aí como a Infra teve, como outros já estão participando, né? Então, a nossa ideia, ela cabe a estar disponível para todos os demais clientes e quem aprecia o nosso conteúdo aí, ficar olhando, vendo e se identificando com as empresas que assim acreditam, porque vai sentar nessa cadeira aí na minha frente aqui, pessoas e empresas que eu acredito. Então, se é de confiança da Sim, que possa trazer tranquilidade para essas outras empresas, que ela entrar em contato com a Infra e com os demais colegas que sentem aí para poder contratar os seus serviços. E super indico, conheço. Cada um que está aqui, eu tento conhecer um pouco mais para indicá-lo, né? Referenciá-lo ao mercado. É de uma suma importância, que são empresários e investidores do nosso estado, e a gente também tem que aquecer esse nosso mercado local aqui, né? Porque todo mundo vende serviço em todos os locais, mas saber que igual a nossa mão de obra no Rio Grande do Sul é difícil de ter, né? É difícil de ter, porque somos muito exigentes, sim, né? De todas as áreas. Então, nós costumamos a dizer que atendendo bem o gaúcho, dificilmente não atende em qualquer lugar, né? Sim, exatamente. Que o público é osso duro, sim, né? Jean, um conselho aí para um ano, primeiro, né, parabéns, um ano de Infradigital. E um conselho, ou que você possa dar aí para quem está começando ou encontrando alguma dificuldade aí, que se tu consiga já dizer alguma coisa. Primeiramente, eu queria agradecer o convite que tu fez para mim aí, ao Eduardo, ao Rafa mesmo, assim, são pessoas fora do sério. Eu acho que a Infradigital, ela só aconteceu porque a gente conversou bastante, né? Tu é uma pessoa que me apoiou muito nessa caminhada que eu tô tendo. Então acho que, primeiramente, eu queria te agradecer aqui público, para todo mundo saber que um dos causadores da Infradigital está aqui na minha frente, né? Que isso. Então, cara, sozinho ninguém faz nada, tá? Eu acho que, por mais que a gente tenha ideias, a gente tenha vontade, a gente não consegue trabalhar sozinho, a gente não faz nada sozinho. Tem que ter alguém para dizer, ó, vamos lá, vai dar certo. Cara, faz desse jeito, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar. Nós já conversamos já sobre isso. Que eu, se deixar, eu ando cortando giro o tempo todo, né? Eu acho que o principal conselho é cuidar disso, né? Então, eu agora, nos últimos meses, a gente começou a dar uma conversada para dar uma debreadinha, dar uma acalmadinha, assim, porque a gente acaba... A vontade da gente acaba... sufocando o resto todo e acaba te atrapalhando. A nossa ansiedade, né, pelo resultado, acaba ultrapassando as barreiras do tempo. Eu acho que isso é o que mais pesa, assim. Eu sei que é difícil e eu tenho muita dificuldade com isso, mas acho que a gente vai vencer. Acho que não é difícil, é só a gente querer. E o resto, é das 8 às 18. E o que tu faz às 18 pra frente? 18 às 7h59, bora trabalhar também. Isso aí. Isso é a nossa área de tecnologia, trabalhando e presença sempre, né? Então não tem essa parte de falar. Mas assim, eu quero agradecer por todos esses anos que eu te conheço, pelo profissional que tu é. Eu aposto incondicionalmente na Infradigital pela pessoa que tu é. Então, a Infradigital, ela já nasceu com a parte mais que tem de diferente, que possa gerar de problema, a capacidade técnica. Isso não existe, né?
qualquer outra coisa que tu venha aprender conforme empreendedor, empresário, aí é do teu dia a dia que vai acontecer, mas tecnicamente é incondicional falar, não tenho o que falar. Já deu certo, né? Já deu certo. Amém. Parabéns pelo teu 1 ano. Obrigado por ter vindo aí e conte conosco e com assim sempre. Muito obrigado. Tá bem? Tamo junto. Gente, a gente vai encerrando essa conversa aí. Mais um podcast aqui com o Jean. Muito obrigado pela presença, Jean. Muito obrigado a todo mundo. Espero que tenham gostado e vem mais por aí. Tamo junto. Até mais.